Bom, agora eu vou falar sobre o método de remoção na árvore AVL. Aqui no início a gente vai ter uma estrutura padrão da navegação em árvores binárias, que é basicamente, se o valor for menor, a gente chama a recursão para a esquerda, e se ele for maior, para a direita. E o objetivo é chegar nesse else, que significa que a gente encontrou o nó alvo. E daí aqui na próxima, no else, dentro do else, que é o caso base onde é 0 ou um filho, né? Que é, quando a gente encontra um nó, primeiro a gente verifica se ele é uma folha ou se tem apenas um filho. Uma folha seria caso ele não tivesse filhos. E a lógica é simples. Se a esquerda é nula, a gente retorna à direita. E se a direita é nula, a gente retorna à esquerda. E se ambos forem nulos, que no caso seria uma folha, ele retorna none. E daí no caso mais complexo, com dois filhos, ele vai... se ele chega aqui, ele significa que o nó tem dois filhos. Daí a gente usa uma estratégia do sucessor, que a gente verifica, a gente busca o menor valor da árvore da direita, que no caso seria essa função aqui que eu fiz. E daí na linha 19, eu acho que não vai ser a linha 19 aqui, a gente não remove o nó fisicamente, a gente apenas substitui o valor dele pelo valor do sucessor. E finalmente a gente chega na função de remover novamente, mas agora para apagar o nó duplicado que ficou lá embaixo na subárvore direita. Bom, após a remoção, a recursão começa a voltar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é recalcular a altura do nó atual. E isso é crucial porque a remoção do nó lá embaixo pode ter alterado a altura de todos os ancestrais até a raiz. E a gente vai fazer um cálculo do fator de balanceamento, que basicamente é essa função aqui que vai fazer o cálculo do fator de balanceamento. Que com a altura atualizada, a gente vai calcular o fator de balanceamento, e lembrando que o fator de balanceamento é a diferença entre a altura da direita e da esquerda. E daí, rotações à direita. Se o fator for menor que, menos 1, a árvore pesou para a esquerda. E daí a gente vai fazer uma verificação se o filho da esquerda for menor ou igual a 0. E daí a gente vai fazer uma rotação simples para a direita. E caso contrário, a gente vai caso contrário, a gente tem um formato de zigue-zague. Então a gente vai aplicar uma rotação dupla, rotacionando o filho para a esquerda e depois o pai para a direita. E rotações à esquerda. É a mesma lógica, ela basicamente vai ser o contrário, que no caso ela se aplica se o fator for maior que 1, tiver peso para a direita, se o filho da direita seguir o fluxo, no caso uma rotação simples à esquerda, e se houver zigue-zague, daí a gente vai aplicar uma rotação dupla, direita no filho, esquerda no pai. Basicamente o contrário da anterior. E daí, aqui na conclusão, a gente basicamente vai retornar o nó atual balanceado para a chamada anterior da recursão, garantindo a integridade da árvore AVL e que ela esteja balanceada depois da remoção dos dados.